paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que bom que o Senhor nos deu mais essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo com o Senhor, que é o mestre por excelência. Então, vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tem feito por nós. Te pedimos, ó Deus, que nos direcione, ó Senhor, através do teu Santo Espírito, para que possamos aprender a tua santa palavra. Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã que vir ver esta aula, que o Senhor continue dando graça, saúde, vigor. Eu oro por cada igreja que verdadeiramente tem tido comprometimento com o ensinamento da tua palavra, seja através dos cultos e também da escola bíblica dominical. Senhor, que o Senhor venha abençoando teus professores, abençoando os alunos, para que todos nós possamos aprender mais de ti. Entrego diante do Senhor este canal, esse veículo que o Senhor, essa porta que o Senhor nos abriu para pregoar o teu evangelho. Senhor, ser conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus que estamos aqui mais uma vez e, claro, vamos nos apresentar. Meu nome é Luciane Neto Faria, sou aqui de Juiz de Fora, sou da Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu sirvo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora. Já sou professora da Escola Bíblica Dominical praticamente há 20 anos e a minha alegria é poder estar servindo a Cristo e aprendendo mais do Senhor. E, claro, já que já estamos iniciando, ter você por aqui é uma honra em Cristo Jesus. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui te convidar para que você dê o seu like, para que você se inscreva no canal e para que você ative o sininho para você receber notificação quando novos vídeos chegarem. Então, combinados assim. E antes que eu me esqueça, escreva aí no comentário de onde você é. Vamos nos conhecer mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá para a nossa lição. Iniciamos há pouco esse primeiro trimestre do ano de 2025, aonde nesse trimestre a gente vai falar em defesa da fé cristã. E hoje nós já estamos aqui na nossa segunda lição. E essa lição, ela tem por tema Somos Cristãos. E esta lição, nós vamos ler agora o nosso texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e de ritos. Nossa leitura bíblica em classe, ela está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e também o versículo 14. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente dos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça em vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecem ser alguma coisa
nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como o de Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Então, nós vamos ver aqui os pontos, alguns objetivos da nossa lição. Ponto 1. Apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Ponto 2. Elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes, que se opunham ao evangelho da graça. Ponto 3. Mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então, nós vamos iniciar essa lição. A nossa lição, claro, ela tem 3 tópicos, cada um desses tópicos contendo 3 subtópicos. O tópico primeiro, nós falaremos sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante. O tópico segundo, falaremos a tendência judaizante no início da igreja. E para finalizar, no tópico 3, nós falaremos a tendência judaizante hoje, ou seja, nos dias atuais. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo, tanto no campo teológico e também ético. Nós vamos ver que na jornada da história da igreja, que começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, que foi a inauguração da igreja, mas a igreja foi oriunda dentro do quê? De uma comunidade judaica. Nós estamos vendo que a igreja ela sofreu muito no sentido quê? De herdar algumas ideias e práticas judaicas. A igreja é um projeto oculto no ministério de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso na carta aos Efésios, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. O apóstolo Paulo encarrega de definir esse tal projeto divino como ato de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou seja, a dispensação da plenitude dos tempos, a morte do Cordeiro de Deus, que dá origem à existência da eclésia, prevista na mente de Deus desde a fundação do mundo. E nós estamos vendo que alguns, eles confundem a lei dada a Moisés com a graça de Deus. E nessa lição, nós vamos aqui observar de uma ótica bem especial a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 2, toda a carta de Paulo aos Gálatas é necessário nós lermos, mas nós vamos ter uma ótica aqui mais aguçada no capítulo 2, que nós vamos ver ali relatos de um debate, porque há um limite entre judaísmo e também cristianismo. Nós possamos ver que o nome eclésia quer dizer, no grego, chamados para fora. Ou seja, a igreja, ela tem um propósito para qual Deus estabeleceu esse projeto. E não se reporta especificamente esta ou aquela denominação, e nem a sua estrutura assim mesmo. Mas o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, a todos os tempos, a todas as épocas,
desde o seu estabelecimento. Quando nós vamos ver nós entender um pouquinho também sobre a lei de Moisés e a graça, nós vamos ver e precisamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, que o Paulo ele vai falar bastante sobre isso, sobre a lei mosaica e sobre a graça de Deus. Paulo diz que nós somos livres da lei e escravos da graça. E Paulo ele faz uma comparação ali na carta aos Romanos, capítulo 7, ele faz uma comparação entre a lei, né? Uma comparação de lei e graça, e faz uma comparação em um casamento. Olha o que diz no versículo 6. Mas agora livres estamos da lei, sendo mortos àquela em qual retido estávamos, a fim de sermos escravos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Então nós estamos vendo ali, quando a gente lê o capítulo 7, também a carta aos Gálatas, nós vamos ver que esses têm alguns pontos de interseção que levam alguns a confundir o quê? A lei de Moisés com a graça de Deus. E isso nós vamos falar agora nesta lição. Então, nós vamos estar agora entrando no tópico 1, nós vamos ver prevenindo quando a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. Primeira coisa, nós temos que ver quando a igreja ali, as igrejas, né, no território ali da Galácia, essas igrejas são fundadas. Nós entendemos que a carta aos Gálatas, as igrejas ali na Galácia, elas eram ali na Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E quando nós vamos ver que essa igreja ela foi fundada, foi na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos ler ali a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo do 13 a Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 24. O tema central dessa carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Gálatas, vai falar sobre a liberdade em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 4, também capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ver que ali na Galácia era uma antiga região da Ásia Menor. Essa região ela foi ocupada pelos gauleses no ano de 270 a.C. E ela foi reduzida a uma província romana no ano 26 a.C. Paulo percorreu a região da Galácia, como eu falei para vocês, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, ele, em sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, acompanhou até um certo momento também João Marcos, mas João Marcos ele não continua a viagem, ele retrocede para Jerusalém. E nós estamos vendo aqui Paulo, quando ele estava subindo a segunda vez para Jerusalém, ele não estava ali porque ele foi comissionado por um dos líderes, não. Nós vamos entender que na época houve-se ali uma profecia do homem por nome Ágapo. E essa profecia que viria sobre aquele povo. Então, nessa segunda ida de Paulo a Jerusalém, possivelmente ele foi levar donativos para os irmãos que estavam ali necessitando ali na Judéia. Então, nós estamos vendo aqui que quando Paulo chega ali, ele expôs o evangelho, que ele já vinha pregando há 14 anos aos gentios. E nós vamos ver ali, então, essa profecia de Ágapo, né, que viria a fome sobre aquele território, e essa fome aconteceu no tempo de Cláudio César, e ali nós entendemos que Paulo ele foi levar esses donativos para esses irmãos que estavam ali no território da Judéia. Claro que nós vamos entender que ali ainda não era o concílio
O concílio ele vai acontecer ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e também nós, como professores, precisamos ler e nos ater aos fatos ali ocorridos. Outro ponto é que fala no subtópico 1, do subtópico 3 do tópico 1, Tito e a circuncisão. Ora, Paulo, ele andava em companhia de Barnabé. Barnabé, ele já era um judeu. Então, como judeu, certamente ele já tinha sido circuncidado ao 8º dia, conforme era mandado sobre a lei judaica. Sobre a circuncisão, é bom nós estarmos lendo ali Gênesis capítulo 17, onde o Senhor ali fala para Abraão, aonde Abraão ele vai fazer a circuncisão em seu filho Ismael. Depois Abraão faz essa circuncisão no nascimento de Isaac, e aí consecutivamente os judeus eles fazem essa circuncisão no 8º dia dessa criança. Então, nós estamos vendo quando Barnabé não era o problema, porque Barnabé, como sendo judeu, ele já tinha sido circuncidado, mas Tito não. Tito, entendemos que ele era grego, e Tito, ele não era circuncidado. Paulo aqui, ele vai dizer, nós vamos ver Paulo falar lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 3, nós estamos vendo falar sobre Timóteo. Por quê? Paulo quer que Timóteo o acompanhe em suas viagens missionárias. Porém, Timóteo é filho de uma judia, a mãe dele é judia, porém o pai de Timóteo é grego. E Paulo, para não causar ocasião, ele pede para que Timóteo seja circuncidado. Ou seja, Paulo, ele tem essa tolerância, ele tem essa compreensão para que os fracos na fé não venham cair, porque se Timóteo é judeu, ele não é circuncidado. Mas Paulo, ali naquele momento, ele faz com que Timóteo fique circuncidado, né? Que ele faça circuncisão, perdão. Mas agora Tito é um grego. E mais uma vez, aqueles judaizantes, vamos estudar agora mesmo, os judaizantes, aqueles que sempre querem colocar a lei na frente da graça de Deus, ele quer que Paulo que Tito faça a circuncisão. E nós vamos ver aqui Paulo refutar sobre isso. Quando nós lemos sobre a carta aos Gálatas, capítulo 1, nós vamos dizer capítulo 1, no versículo 6, está escrito assim: estou espantado porque tão depressa vós estáis deixando o que vos chamou pela graça de Cristo e mudando para um evangelho diferente. Então, nós estamos vendo aqui Paulo refutando sobre isso, aonde eles queriam colocar o quê? A lei na frente da graça do Senhor. Quando nós lemos Atos 16, versículo 1 ao 3, nós vamos ver que ali, quando ele está com Timóteo, ele está no território de Derbe e de Listra, aonde eu falei para vocês que ali na Galácia nós temos Antioquia da Pisídia, nós temos Listra, nós temos ali Derbe e nós temos também Icônio. Então, aqui nós estamos vendo que nesse mesmo contexto, naquela mesma cidade, houve esse problema e ele circuncidou Timóteo. Mas Tito, quando é Tito, Paulo ele vem a refutar, ou seja, ele vem defender a sua fé para o que? Se posicionar. Por quê? Uma coisa que nós precisamos entender que nós não podemos confundir a lei de Moisés com a graça de Deus. Ritos da antiga aliança com a nova aliança. Então, é uma lição muito importante que nós precisamos ter. Então, a importância do apóstolo Paulo. Quando, Atos capítulo 9, quando o Senhor ele chama Paulo, nós vamos ver que ele fala que Paulo é um vaso
escolhido para anunciar o evangelho para os gentios. Então nós estamos vendo essa defesa do apóstolo Paulo pelo único e verdadeiro evangelho. E isso que ele queria mostrar, que esse evangelho que ele expôs aos gentios, e esse verdadeiro e único evangelho, ele não cede a ritos, a critérios do homem. O único evangelho, ele é verdadeiro. Tito era grego e ele não estava ali. Tito era um grego que aceitou a Cristo. E ele não tem que estar sendo circuncidado para ter direito à salvação. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está ensinando o verdadeiro evangelho. Então, não existe outro evangelho. Existe um único evangelho. E a partir de Cristo, daquele que recebe a Cristo, ele é salvo, ele é liberto. Então, Paulo, ele é um defensor do evangelho. Por quê? Porque ele não se deixou levar pelo aqueles que achavam que para que os gentios pudessem verdadeiramente ter direito à salvação. O que é gentios? É todo aquele que não é nascido judeu. Então, que aqueles gentios que agregavam ao cristianismo, que aceitavam a Cristo, eles tinham que ter ali os ritos, né? Como a circuncisão, principalmente, para que eles pudessem ter direito da salvação. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele vai debater. Se nós lermos ali Atos capítulo 15, nós vamos ver exatamente ali, no concílio de Jerusalém, nós vamos ver esse momento, né, que teve esse debate, que teve essa questão. Vamos para o tópico 2. A tendência judaizante na igreja, no início da igreja. Então, nós estamos vendo aqui, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, eu li o capítulo 1, versículo 6, Paulo está espantado. Uma vez que a igreja foi pregado na igreja o único e verdadeiro evangelho, agora quando Paulo vai escrever a carta, ele está espantado. E ele diz, quando a gente lê no versículo 1,6, estou espantado que vocês saíram do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Ou seja, uma vez que eles aprenderam o verdadeiro, agora eles estão se deixando levar pelaquilo que é falso. Por quê? Porque não só havia gentios nessa igreja, havia judeus também que estavam o quê? Esses judeus que tinham agora aceitado a Cristo. Então, o que são os judaizantes? Os judaizantes eram judeus que aceitaram a Cristo, mas que, ainda que aceitaram a Cristo, eles querem manter a lei. E uma dessas questões que eles batiam muito era a questão da circuncisão. Então, eles entendiam que o gentio, para que ele pudesse ter o direito da salvação, para que ele pudesse pertencer a Cristo, para que ele pudesse servir a Cristo, eles tinham que manter também esses costumes judaicos. Então, eles eram opositores. O apóstolo Paulo os chamam de falsos irmãos. Os chamam de falsos irmãos, porque eles queriam que os gentios se circuncidassem e que eles estivessem ali debaixo o quê? Do jugo da lei judaica, dizendo que através do jugo está debaixo desse jugo da lei judaica, que seria os requisitos para a salvação. E nós vamos ver, né? Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, deixando bem claro, né? Pois que somente pela graça a salvação não é mérito do homem. A salvação não é o mérito de uma ação humana. A salvação, ela vem por intermédio da graça de Deus.
Então, por isso que Paulo, lá do capítulo 1, versículo 6 ao 7, eu li ao 6, vou ler ao 7, na carta aqui de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer: o que não é outro senão alguns que vos estão contaminando e querendo transtornar o evangelho de Cristo. Então é isso que estava acontecendo aqui nas igrejas na Galácia, que os judeus, uma grande parte que aceitaram a Cristo, estava impondo esse jugo em cima dos gentios para que eles pudessem ter o quê? O direito da salvação. E isso quer dizer, o apóstolo Paulo fala que eles são o quê? Anátema. O que quer dizer anátema? Quer dizer que caiu sobre a maldição de Deus. Alguém que está o quê? Condenado à destruição. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 9, diz assim, capítulo 22, versículo 18 ao 19. Olha o que diz aqui. Pois eu testifico a todo o que ouve as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa. Então, nós estamos vendo aqui que esses judaizantes, eles eram o quê? Eles achavam que os gentios tinham que cumprir esses ritos judaicos. Aí se tem um concílio em Jerusalém, porque eles precisavam resolver essa questão. Uma das falas que nós precisamos perceber, quando o Senhor, ele dá aquela visão daquele lençol com alimentos, né, animais impuros descendo do céu para Pedro. Por quê? Pedro, ele é considerado o apóstolo da circuncisão. E Paulo, ele pregava para os gentios, ou seja, enquanto Pedro pregava para os judeus, Paulo pregava para os gentios. Então, Pedro, ele iria ter que pregar para um gentio. Atos capítulo 10, que é Cornélio. Então, antes, Deus, ele dá aquela visão daquele lençol. Era Deus trabalhando no coração de Pedro, para que Pedro pudesse ver, além dos judeus, que o Senhor, o Evangelho, as boas novas, não são somente para os judeus, mas também para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala na carta aos Romanos, não é grego, né? Não há judeu, porque o Evangelho, ele é poderoso. Ele une todos, porque num só Espírito. Então, esses judaizantes, eles eram legalistas entre os judeus. E por isso que eles são chamados judaizantes, porque eles se converteram ao Senhor, mas eles queriam trazer e ainda obrigar, eles mantinham a observação da lei de Moisés como o quê? Condição para salvação. E a nossa salvação, ela só vem o quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Judaizantes é do latim, vem da palavra latim, é uma palavra latina. E esses judaizantes, eles incorporavam no evangelho certas exigências da lei judaica. Eles estavam influenciando pessoas dentro da igreja, né? Estavam influenciando essas pessoas, fazendo com que essas pessoas, para que recebessem a Cristo, que elas ali fizessem o quê? A circuncisão, que eu já falei para vocês, para dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 17, do versículo 23, quando o Senhor fala para Abraão, ali na antiga aliança. Agora a igreja, ela está na era apostólica, ou seja, na nova aliança. Então, não pode ser uma condição para a salvação. Pela graça sois salvos. E isso não vem por vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então,
esses eram os judaizantes. Se você observar, vai falar, quando a carta lá de Apocalipse, quando fala para a igreja de Esmina, vai falar justamente de uns que se dizem judeus, mas não o são. Então, esses judaizantes é os que estavam trazendo grande problema ali nas igrejas nas Galácias. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve confrontando. Se você vê no capítulo 2, ele vai falar ali que ele chegou a pedir que Timóteo circuncidasse, mas a Tito não, porque ele estava defendendo o evangelho. E qual é a circuncisão, então, na era da igreja, no período da igreja? Não é circuncisão como na velha aliança, que era a circuncisão da pele do prepúcio. Não. Qual é a circuncisão na igreja? É a circuncisão do coração. Então, o concílio em Jerusalém, ele foi muito importante, porque eles debateram, se reuniram, os apóstolos, os presbíteros, para debater justamente essas questões. A gente não sabe se foi antes da carta aos Gálatas ser escrito, se for antes, né, Paulo estava ali trazendo, né, a luz de todas as decisões de irmãos, ou se foi depois, né, não sabe se coloca a carta aos Gálatas como primeiro ou depois, mas o fato é que foi debatido. Inclusive, nós vamos ver o discurso de Tiago, está lá em Atos capítulo 15, versículo 19, que ele diz: pelo que julgo que os que dos gentios se convertem a Deus não devem ser perturbados. Então, quais seriam as exigências após o concílio? Quais seriam as exigências para os gentios? Já os judaizantes queriam que eles fossem ali, seguissem, né, os ritos judaicos, fizessem a circuncisão. Mas depois que nós vamos ver a reunião, essa convenção, né, da igreja, essa reunião da igreja, aqui em Atos capítulo 5, esse concílio, nós vamos ver que ficou decidido o quê? Para que os gentios se abstessem da carne sufocada, da idolatria, né, da prostituição, do alimento de sangue, mas que eles teriam liberdade de não ter que se circuncidar. Você vai ver aqui no capítulo 15, a partir do versículo 23 ao 29, os apóstolos eles enviam, né, aquilo que eles defenderam, aquilo que eles concordaram dentro desse concílio, direcionados pelo Espírito Santo, eles vão fazer essa carta para as outras igrejas. Por quê? Dando um final nessa discussão, nesse levante judaizante, nessa tendência judaizante que muitos ali, judeus que estavam aceitando a Cristo, estavam querendo impor sobre ali os irmãos gentios, colocando como esses ritos como sendo uma base para a salvação. Agora, nós vamos ver aqui o tópico 3. Mas antes, esses eram chamados o quê? De inimigos da liberdade cristã, inimigos do evangelho. E o pior de tudo, que essas pessoas estavam aonde? Infiltradas nas igrejas e conseguiam até entrar nas reuniões apostólicas, para você ver, né? E se a gente olhar e vamos o tópico 3, agora nós vamos o quê? Ver essa tendência judaizante nos dias atuais. Então, nós vemos ali essa tendência judaizante no início da igreja, nós vemos essa prevenção dessa tendência judaizante que eles tiveram ali dentro do concílio, nós vemos a tendência, agora nós vamos ver essa tendência judaizante no contexto de hoje. Ora, nós temos um único evangelho. Então, o evangelho é as boas novas. Nós sabemos que o evangelho é um só.
Não existe dois evangelhos. Não existe evangelho de Pedro, não existe evangelho de João. Quando a gente fala que Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão, é porque Pedro pregava para os judeus. Já Paulo, ele pregava para os gentios. Então, quando a gente fala Pedro, o da circuncisão, e Paulo, o da incircuncisão, não quer dizer que há dois evangelhos, não. Quer dizer o quê? Que Pedro está pregando para os judeus, como Paulo está pregando para os gentios. Mas o evangelho é um só. Há um só evangelho. Não existe outro. Tudo que é além do único e verdadeiro se transforma o quê? Numa heresia. Só há um evangelho da graça. A carta de Paulo aos Romanos vai dizer, capítulo 11, que nós somos testemunha do evangelho da graça de Deus. Se nós formos ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, vai falar o evangelho eterno. Se nós lermos lá em Coríntios também, vai falar a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, nós só se tem um evangelho. A mensagem, ela é a mesma. A mensagem que Pedro pregou para o judeu é a mesma, e a mensagem que Paulo pregou para os gentios é a mesma. Se nós observarmos ali a pregação que Pedro fez na casa de Cornélio, nós vamos ver que foi a mesma pregação, foi a palavra do Senhor. Há um só evangelho, o Cristo que veio, viveu nessa terra, ensinou aos seus discípulos, teve morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Cristo que fez milagres, cura, salvação, ele ressuscitou, ele está vivo e em breve voltará para buscar a sua igreja, para ter uma eternidade com o Senhor. Então, há um só único evangelho. O segundo ponto que nós precisamos ver é esse perigo da doutrina judaizante. Então, os apóstolos viam tudo isso como dois problemas sérios. O quê? Primeiro, nós vamos ver a ameaça da liberdade cristã. Segundo ponto, e o perigo de o cristianismo apenas se tornar, do cristianismo se tornar uma seita judaica. A liberdade de Cristo. João 3,16, porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para ser salvo é somente através de Cristo. Não há um atalho. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vamos ver que tudo, desde o tabernáculo, gente, desde o tabernáculo, nós vamos ver o quê? Que todo o tabernáculo, é uma tipologia de Cristo. Nós vamos ver ali a entrada do tabernáculo, uma porta. Jesus fala, eu sou a porta. Nós vamos ver ali, tem um altar do sacrifício. Nós vamos ver o sacrifício que Cristo fez por nós. Depois tem a pia de bronze, que foi feita com os espelhos das mulheres. O Senhor fala, Ele fala o quê? Da água, que limpa, é a palavra do Senhor. Aí nós vamos ver depois no lugar santo, nós temos lá o castiçal, que é o menorá, que Jesus é a luz do mundo. Nós vamos ver que tem a mesa dos pães da propiação, Nós estamos vendo que Jesus, ele é o pão da vida. Nós vamos ver que tem um altar do incenso, onde eram feitas as orações. O nosso Jesus é o Deus que ouve a oração. Lá em Mateus 6, Jesus está ensinando sobre a oração. Nós vamos ver que tem um lugar santíssimo, que tem a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Então, nós estamos vendo ali
todo o tabernáculo sendo como uma tipologia do nosso Cristo. Nós estamos vendo também que até as festas judaicas é uma tipologia do ministério de Cristo. Então, tudo se cumpre em Cristo. Nós vamos ver hoje as práticas judaizantes no nosso dia. Falamos das práticas judaizantes lá no início da igreja primitiva. E elas continuam nos nossos dias de hoje? Claro que continuam. E como nós vemos essas práticas judaizantes em meio à igreja, nos dias atuais? Nós estamos vendo aqui uma das práticas judaizantes, que era o guardar o sábado. O guardar o sábado, o Shabat. O que quer dizer sábado, gente? Sábado quer dizer descanso. Quando nós lemos Mateus capítulo 11, lá no versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, o nosso descanso, ele está somente em Cristo. Nós vamos ver em Lucas capítulo 14, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver ali Jesus na casa do fariseu, num sábado, e Jesus, ele vai o quê? Curar um homem que tem uma deficiência. E os fariseus vão contestar, mas como pode ele curar no sábado? E ali o Senhor está falando, se cada um de vocês tivesse um jumento, esse jumento caísse ali, ou jumento ou boi, caísse no buraco, você não salvaria esse jumento? Também nós podemos ler em Marcos capítulo 2, versículo 23, o Senhor Jesus, né, ele está falando ali, os discípulos estão arrancando espigas, e ali os fariseus estão vendo, condenando aquilo. Jesus vai usar algo que Davi fez lá no Velho Testamento, onde ele entra e come os pães da apropriação no sábado. E ali o Senhor, ele vai dizer claro, o sábado foi feito por causa do homem, ou o sábado foi feito por causa do Senhor? Ou seja, o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Então, por que nós temos que guardar o sábado? O sábado também, para o judeu, era onde eles ficavam aquele dia totalmente em adoração ao Senhor. Um dia que eles não faziam nada, só ficavam ali para o Senhor, para servir a Deus, para cumprir os ritos religiosos em adoração ao Senhor. E isso é um mandamento para a nossa vida todos os dias. Regozijai sempre no Senhor. De a todo momento o Senhor está conosco. O Senhor fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor, ele fala, eis que não vos deixarei sozinho, mas vos enviarei o Consolador. E o Consolador, o Espírito Santo, ele está em nós. Então não é somente um dia. Todos os dias são em glorificação ao nosso Deus. Segundo ponto, nós vamos ver também essas dietas, né? Uns que têm essas dietas judaicas, né? O kasher, o que quer dizer? Que é aquilo que é permitido, apropriado, são normas, regras aplicadas ao alimento. Você vê que a instituição da Páscoa, ali no Egito, o povo já ia sair do Egito, tem a instituição da festa da Páscoa, onde tinha um cordeiro para que eles comer, todo o parâmetro para que eles pudessem comer, mas tudo uma tipologia do próprio Cristo. Por isso que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. Então são tipologias de Cristo, que já foram, tudo foi o quê? Tudo já foi consumado, tudo já foi feito em Cristo Jesus. Outra questão que nós vamos ver é o uso do chofar, né? O que é o chofar? É uma tromba, é um chifre de carneiro que eles eram tocados ali no Rosh Hashanah. O que é isso? É o Ano Novo Judaico, também no Yom Kippur, ou dia da expiação, ou dia do perdão, se era usado também o toque do chofar. Claro que se a gente pudesse falar aqui dos toques do chofar, mas o fato é que isso tudo nos remete a Cristo. Ou seja, o chofar era tocado também para o povo se reunir. É uma convocação de reunião.
Se você vê no arrebatamento, fala-se do tocar de uma trombeta, ou seja, é a convocação da reunião do povo de Deus, do povo de Deus se reunir. Então, é um símbolo o quê? De que Deus está em meio do seu povo. Então, o que nos une no Senhor é o Espírito Santo de Deus. Então, isso também já foi o quê? Toda essa obra, todas essas tipologias, todos esse simbolismo já foram consolidados em Cristo Jesus. Outro ponto também que nós vamos ver e muito atual é o uso do talit, que é um manto, que é um chale. O judeu, ele usa esse talit, ele usa geralmente pelas manhãs. Sabemos que eles oram alguns manhã, tarde e noite, e eles usam no momento da oração. O que isso significa? Significa que eles estão o quê? Em total ligação com Deus, que eles estão em total ligação com Deus. Eles usam o talit nas rezas na sinagoga, no momento da oração. Então, mas o que a Bíblia diz para nós? 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Então, nós estamos vendo que isso daí, esses ritos são ritos judaicos. Nós vamos ver que hoje todo mundo usa, põe aquele manto e parece que é mais poderoso e parece que é mais espiritual, mas no fato o talit ele é para o uso judaico, é o costume judeu, porque a igreja não é no momento que ela veste um talit que ela vai estar dizendo que está em oração ou que está que está em comunhão com Deus. Pelo contrário, nós sempre estamos ali em comunhão com o Senhor. Nós vamos ver também que tem o uso do kippah. E o kippah é o quê? É aquele tipo um chapeuzinho judaico, né? Alguns ainda usam o kippah, como igreja usa o kippah. O kippah nem na Bíblia tá. Ele tem origem do Talmud. O que quer dizer? Que aquela pessoa ela está em referência a Deus, que existe, lembrando que existe algo acima de nós. E nós confessamos ao Senhor, né? Porque dele, para ele, são feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Glória, pois, a Deus. Amém. Então, nós estamos vendo muitas práticas judaizantes atuais, pessoas que colocam no culto, traz a arca no culto e trazem toda aquela adoração em volta daquilo, sabendo que o Senhor já se faz presente ao nosso meio, em nosso meio, através do Espírito Santo. Mas nós estamos vendo que tudo que Paulo, né, se posicionou contra, na época, no contexto de Paulo, nós estamos vendo muitas igrejas trazer de volta. Por quê? Porque muitas das vezes não tem uma compreensão que tudo isso já se foi cumprido em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala, olha, você que quer falar com o teu pai, entra para o teu quarto e o teu pai te vê no secreto, em público te exaltará. O que está falando? Da oração. Então, nossa vida ela tem que estar em constante oração. Nós temos que estar sempre em reverência ao Senhor. Nós vamos ver que alguns cristãos, os messiânicos em Israel, seguem a tradição judaica. E o que isso quer dizer? Porque eles estão preservando ainda, que messianos estão preservando uma identidade cultural que eles têm, e tem um amparo neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. Por isso que Paulo fala, se alguém é chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Agora, se alguém converteu a Cristo judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e a sua cultura, mas ele também não pode impor aos gentios que para que eles sejam salvos, eles têm que seguir essa cultura deles. Aí Paulo também fala para os não-judeus, da mesma forma, e alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide.
Ou seja, se você é um gentio, nós cristãos, nós não éramos quando aceitamos. Eu, por exemplo, quando aceitei a Cristo, não sou né, o homem, no caso, o homem que aceitou a Cristo, se ele não é judeu, ele não é circuncidado. E ele é obrigado a circuncidar porque ele aceitou a Cristo? Não, ele não é um judeu. É uma cultura que pertence ao judeu e não aos gentios. Então, Paulo lutou por isso lá. E, infelizmente, muitas igrejas nos dias de hoje estão tentando trazer esses ritos de volta ao meio ao cristianismo. Nós precisamos saber que há só um evangelho, um único e verdadeiro evangelho. Cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, Paulo está dizendo. Então, nós não devemos evitar essa tendência judaizante de hoje. E aí, para finalizar essa aula, eu deixo uma pergunta. Aí, no lugar que você adora, será que tem práticas judaizantes? Será que aí onde você adora, a gente como estudiosos da palavra, nós precisamos perceber. Faz uma análise de onde você aí, ao seu lugar de adoração, será que tem práticas judaizantes? Porque eu creio que essa lição é um alerta, é um ensinamento e é uma forma de nós abrirmos os nossos olhos para entender verdadeiramente o Evangelho. Considero que vocês leem a carta de Paulo aos Gálatas, considero que vocês leem Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13 ao 24, para que nós possamos ter um entendimento maior e melhor daquilo que está sendo lido e ensinado nessa lição. Pois bem, terminados assim, eu quero deixar uma frase. Fique na posição que Deus te escolheu, mas viva o Evangelho único e verdadeiro. Então, é isso que nós precisamos aprender. É aprender a verdade do Evangelho. Quando nós aprendemos a verdade do Evangelho, nós não caímos nessas práticas judaizantes ainda nos nossos dias atuais em meio ao cristianismo. Conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já aponta o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Olha que interessante. A diferença dos judeus é o quê? Os judeus estão seguindo a cultura deles. Agora, os judaizantes, eles querem impor a cultura deles e ainda colocando como parâmetro de salvação. Então, eu creio que nós aprendemos ali com Deus e nós vamos seguindo, aprendendo juntos. Como eu sempre digo, somente há um mestre, e o mestre por excelência, nosso Rabone, que é Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, eu te louvo, ó Deus, por essa tão rica oportunidade. Abençoe a Escola Bíblica Dominical, cada professor, cada professora, todos envolvidos no ensinamento da Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha nos dar direção, clareza, instrução, para que possamos aprender mais de Ti. Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, que cada irmão venha ter a sua fé renovada e que nós, como igreja, possamos ter comprometimento e nos dispor a aprender a Tua Palavra. Eu oro agradecendo a Ti eternamente. Amém e graças a Deus. Bom, aqui terminei mais uma lição. Espero ali ter colaborado aí com você, professor, professora da EBD. E, claro, quero te convidar a dar o seu like, se inscrever neste canal e ativar o sininho para que você receba a notificação. E, no mais, aprove o Senhor. Até a próxima lição. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.